Gente, bora falar de um assunto importante? A comunicação tem muitos desafios, mas a gente pode superar vários deles por meio da educação. E é por isso que hoje o Papo com Elias conta com uma apoiadora que investe firme no aprendizado que faz toda a diferença. É a UNA. São mais de 60 anos transformando vidas. E ela conta com mais de 400 laboratórios modernos, além de uma infraestrutura de ponta preparada para influenciar carreiras. Com o vestibular simplificado ou com a sua nota do Enem, você dá o primeiro passo para o seu futuro e estuda em uma das melhores instituições de ensino do Brasil, que tem metodologia que alia teoria, prática e parcerias com empresas reais, que te preparam para o mercado de trabalho. É a escolha ideal para quem sonha alto. Investir na sua educação é fazer parte da UNA. Não perde tempo não. Acesse una.br e saiba muito mais. Muito bem, muito bem. Estamos começando o nosso Papo com Elias. E aí você já sabe, né? A ideia do Papo com Elias é aquela. Todo mundo, gente, tem uma boa história para contar. Basta a gente saber como contar. E esse é o objetivo nosso. Então é isso, para abrir os horizontes, ampliar os horizontes e fazer com que as ideias circulem. Por falar em ideias circularem, deixa eu aproveitar e agradecer aqui o pessoal do Brechó que me veste. É isso mesmo, moda circular. Fazer a moda circular. Esse papo é muito legal. Nós conversamos com o Ronaldo Fraga sobre isso, conversamos com o Zeca Perdigão sobre isso, ou seja, a moda precisa circular, a energia circula. E aí o Brechó, que é o Brechó Peça Rara, no Anchieta, um beijo para o Maurício, muito obrigado, viu, Maurício? E a gente está nessa. Tem brechó para criança, brechó para mulheres, e por que homens não? Não é? Vamos quebrar o preconceito, tá bom? Gente, hoje eu tenho o prazer de receber uma figura muito legal que eu conheci fazendo o meu programa, o BH Todo Dia, lá no canal Viver Brasil, e ele é muito mais do que eu pensava, não é? Porque ele é um cara que é ativista, ele é um cara que, na verdade, ele é protagonista da questão do negro, da questão do cabelo crespo aqui em Belo Horizonte. Ele é um barbeiro, um cabeleireiro, mas especializado no cabelo crespo. Olha que bacana isso. Tenho o prazer de receber aqui o Jean Martins, que é muito bacana e está comigo nesse Papo com Elias. Jean, obrigado pela presença, meu querido. Muito obrigado. Bem-vindo, viu? Hoje, satisfação estar participando, estar aqui com você de novo. E cara, sem palavras. Você já sabe que eu já te conheço há muito tempo, lá da TV Horizonte, né? Caleidoscópio. É isso, cara. Então, muito obrigado pelo convite e para esse momento que eu estou vivendo agora também. Muito sensacional, bom. Obrigado. Vamos começar? Cabelo crespo. Quando é que essa ficha cai para você? Quando é que você fala, pô, é essa a minha praia? Então, o Elias, eu vim da pandemia, né? Eu zerei a minha barbearia. Eu acho que todo mundo aconteceu isso. Começou a ressignificar a vida depois da pandemia. Como eu sobrevivi, eu e minha esposa, falei, gente, eu vou fazer aquilo que faz sentido para mim. Eu comecei a pensar não fazer mais por dinheiro no automático, sabe? Aquele negócio de você transformar um negócio, ouvir coach no sentido assim, você tem que direcionar o seu negócio para isso e aquilo. Aí eu falei, cara, eu quero viver, eu quero estar bem comigo mesmo e com os meus. Aí eu entendi que foi o cabelo crespo, foi não só o cabelo crespo, mas foi todo o movimento que envolve a barbearia, o barbershop. Que movimento é esse? O movimento que eu falo é a música negra, que eu sempre gostei muito de estar ouvindo, a música negra americana, a nossa MPB, a nossa estética, os nossos quadros, as nossas histórias. Então eu transformei isso num pacote. O basquete, o esporte. Que tem negros, né? Maravilhosos, né, cara? E aí eu comecei a entender que eu precisava atender essas pessoas. E elas precisavam de qualidades de serviço, que eu comecei a notar que as pessoas não se especializam em cabelo crespo, em cabelo cacheado. E aí foi para onde eu me direcionei, estou muito feliz com isso. E a ancestralidade também me trouxe. Veio tudo isso junto? Veio tudo isso junto. Com ancestralidade, descobrindo quem foi minha avó, minha bisavó, de onde que eles vieram. Fala do Santa Efigênia, você estava me contando, né? Você nasceu no Santa Efigênia? Não nasci no Santa Efigênia. O Santa Efigênia foi um lugar escolhido pelo meu pai, que é o dono da barbearia, né? Que foi dono da barbearia.
Mas eu sempre tive uma questão com Santa Efigênia de eu querer sair de lá. Eu não saí por conta, primeiro, por causa do meu pai, né? Que eu tinha que trabalhar e ajudar ele na barbearia. E sempre fazia um movimento para sair. Sim. E não saía. Aí eu descobri, né? Dentro da religiosidade, eu fui me descobrindo que eu tinha relações muito fortes com Ouro Preto. A ponto de chegar, de fazer uma visita a Ouro Preto, e eu caí em lágrimas na igreja de Santa Efigênia. Eu entrei em transe. Caramba. Tirei minha blusa, tirei meu tênis, entrei em transe, comecei a entrar em lágrimas e rezar, e coisa que eu Cara, não... isso é muito forte, hein? Eu não acredito. Tipo assim, eu nunca tinha acontecido isso. E aí eu fui entender a história de Chico Rei. Eu fui entender a igreja de Santa Efigênia. Quem construiu a igreja de Santa Efigênia. Aí eu fiquei uma semana lá no Profundo. Eu participei da festa do Rosário lá. Sim. E fez muito sentido para mim. Como é que é a história do Chico Rei com o cabelo que você falou? O Chico Rei é o seguinte. Ele era um rei Hum. no Congo. E ele foi trazido, né? Só que ele é rei, cara. E ele arrumou uma forma de, no garimpo ali, no processo do ouro, isso são, como que eu poderia dizer, é o que é contado, né? Não Isso, na existe oralidade. nada, oralidade. Isso, é. E ele conseguiu libertar diversos escravizados com ouro que ele tirava nas minas que estavam no seu cabelo. Caramba. Jean, Sabe? isso é muito forte. Cara, eu me conectei muito com isso e me trouxe muito forte para o cabelo crespo. E aí eu comecei a pensar formas e coisas para eu poder transformar a minha profissão com o cabelo crespo e o cacheado. Ô, Jean, muito se diz que a gente não tem produtos, né? Que a indústria, né, da beleza, da estética do cabelo, não tem produtos para cabelos crespos. Isso é verdade ainda ou é mito? Não, o que acontece? Hoje a gente começa a ver que as pessoas estão preocupadas e um detalhe, muitas coisas que eram do conhecimento popular, Sim, né, da para se sabedoria cuidar popular. da sabedoria popular para cuidar de do cabelo, cabelo? as pessoas estão tomando posse. Sabe o que é Olha mais que legal? hein? Eu tô vendo um movimento de pessoas pretas com suas indústrias de cosméticos criando as fórmulas que era de pai para filho, de mãe para filho. E eu tô muito feliz com isso porque a indústria, ela chega e acaba tomando, né? O capitalismo. O né? capitalismo. Só que eu tô vendo esse movimento que tá muito bacana. Que é um público enorme, né? Que é um cara? público enorme, consumidor, assim, nós somos praticamente 60% da população que tem cabelos crespos. Além do mais, o seguinte, tem pessoas brancas também que têm cabelos cacheados e crespos. Exato. Por causa da nossa miscigenação, né? Então é algo que o ouro está no cabelo crespo. Cara, que frase legal, hein? É, Seu ouro está no cabelo tá crespo. no cabelo crespo. Nossa, que bacana. A turma jovem, ela tem mais esse orgulho do cabelo crespo? Olha, eu estou sentindo uma mudança muito grande depois da pandemia com a transição. Tá tendo orgulho e potência com o cabelo crespo. Só que a gente precisa ter profissionais para atender, porque os profissionais eles não estavam capacitados para poder receber essas pessoas. Que o que eu falo, Elias, é que é muito mais do que cortar cabelo. Ah, é? Porque, por exemplo, você pega uma pessoa, por exemplo, eu sempre fui da barbearia tradicional, a pessoa chegava ali com um cabelo liso, tradicional, né, que não tem a história negra em si. Você só corta o cabelo. Quando você vê uma pessoa que está deixando o cabelo crescer, que está passando por uma transição, é muita história em cima daquele cabelo. Porque o cabelo é um alvo. O cabelo crespo era feio. Isso. Era o cabelo ruim. Você lembra dessa expressão? Isso, cabelo ruim. E aí acaba que a pessoa deixa ele crescer, ela passou por diversas situações na escola, no trabalho. Então, você precisa estar atento para fazer um bom atendimento, até mesmo
psicológico para essa pessoa. Porque não é só cortar cabelo. Interessante o que você está falando. O Jean, você falou de escola. Como é que foi na escola para você? Você sofreu bullying? Ah, demais. Ô, cara, anos 90, né? Nossa. Nós somos puro molho dos anos Nossa 90, Senhora. né? Que tinha na televisão brasileira, dancinha na boquinha da garrafa com criança. Com criança. Sushi, né? Pelado, mulher Isso. pelada o tempo inteiro. E aí, Banheiro do Gugu. eu sou molho dos anos 90, assim. Eu sofri muito, pô. Eu sempre tive essa estética. Óculos, careca, gordinho. Sempre tive. Eu sofria muito, muito. Eu costumo dizer que eu passei situações da minha vida, Elias, que é o seguinte. Eu sempre frequentei quadras do Vilarim, Flash Dance, Fênix. Eu ia nesses lugares tudo. Só que a minha skin não ajudava. A minha estética nunca ajudou eu ser um cara namorador. E hoje eu agradeço isso. Por que que eu agradeço? Porque eu me deixei de passar por situações que alguns parentes meus, amigos da época, passaram, que é bonito demais, é o galã da época. Hoje ele tá cheio de filho aí hoje. Legal isso. Hoje eu olho lá pra trás e eu falo, foi bom não ter sido um galã nessa época. Cara, eu queria, na verdade, eu puxei esse assunto, porque fora do ar você me falou da sua filha, né? Sim. Qual que é o nome dela? Sofia. Sofia Rocha Martins. Tá. E aí você sempre teve, você e sua esposa também trabalha com você. Trabalhamos juntas há 16 anos, Simone Rocha Ribeiro. Tá. Você e a Simone sempre tentaram assim, vamos colocar nossa filha numa escola particular, dar uma boa educação para ela, teoricamente o que a gente pensa, né? Isso. Mas não é bem assim, né? Não foi assim e o cabelo crespo veio junto com a situação que Sofia teve na escola. Sofia sempre estudou em escola particular. E a gente sempre achou, nossa, que bacana, eu vou estar com minha filha num laboratório, com escola bilíngue, aquele negócio todo. Cara, só que eu me deparei com preconceito, com racismo. Eu me deparei com isso tudo, porque chegou uma fase da escola que Sofia não estava se dando bem com ninguém. E você sentia isso? Você sentiu em casa? Nós sentimos. Ela ficava chateada? Ficava chateada. Falava todo dia, mamãe, aconteceu isso, papai, aconteceu isso. A ponto da gente conversar na escola e falar, e ter falado pra gente que Sofia era antissocial, que ela não se enturmava. Aí a gente não acredita, né, Elias? Por mais que a gente trabalhe assim com o movimento V, quando acontece com a gente, você fica meio paralisado. Aí ela foi fazendo uma terapia e, por fim, a terapeuta falou, cara, ela tá sofrendo com um bullying aí, um cyberbullying, porque saía da escola, continuava nos grupos da escola. Aí, o que eu fiz? Eu tinha tirei festinhas ela. E não tinha convidavam ela, por exemplo. E ela não era convidada. Sempre tinha um bolinho. Ah, mas é porque ela não se dá bem com isso. Pô, não se dá por quê? Criança Como? antissocial, Sabe? E aí eu e minha esposa falamos, cara, vamos desintoxicar nossa filha. Porque uma coisa que se fala muito é do topo, né? Todo mundo quer estar no topo. Ah, nós vamos chegar e vamos estar. Pô, mas você vai estar com quem? E como que você vai chegar? Que situação, né, emocional. Que situação né, emocional. Aí você chega lá e aí você põe sua filha numa escola que você tem recursos, condições, mas o ambiente não está saudável para ela. Aí você vai... Aí uma coisa que pessoas já até me falaram, não, mas pô, você tem seu carro, você tem a sua estrutura, pô, ela é uma criança, ela não precisa ter carro, não precisa fazer festa para chamar os amiguinhos. Perfeito. Entendeu? Então, senão a gente está trocando simples. senão a gente vai estar revertendo os valores. Hoje a minha filha, hoje ela está na escola pública, ela falou comigo, pai, todo mundo aqui é igual eu. Olha a importância de se ver. Isso dói, né? Não, isso dói demais, mas assim, tá sendo os melhores 2 anos da minha filha em escola, com amizade, com tudo que você imaginar. Minha filha tá voando. Hoje ela faz escola particular, português, matemática, inglês, mas eu não faço questão dela voltar para a escola particular. Não faço. Ela tá falando por ela, que ela quer voltar, que ela é uma nova pessoa. Ah, ela tá falando, por ela. Sofia? Quantos anos ela tem, velho? Ela tem 13 anos. Sim, adolescente, né? Adolescente. E ela falou, pai, eu acredito que a escola pública, ela não vai dar o que eu preciso para eu poder fazer o que eu quero. Eu falei com ela, filha, tudo bem, mas você tem que entender que
infelizmente, é cruel lá fora. Ela falou, não, pai, eu tô preparado e agora eu tô entendendo Cara, sobre o... que braba, hein? Brabinha? Minha filha, nem falo. Lá em Ô, casa a gente olha assim, ó. ô, quem será que ela puxou, né? É, Herdado nossa, lá em não é casa lá roubado. tá. Nós estamos aí. Ô, Jean, por falar nisso, o que você acha de cotas? Ô, cara, nada mais que reparação. Porque não tem condição você ser liberto dia 13 de maio e no dia 14 você não tem para onde ir. No dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho, não tinha para onde ir. E aí? É simplesmente isso, não, é mimimi. Mimimi, desculpa, mas porra nenhuma. Não é. Porque a gente ficou abandonado, à mercê. E cada vez mais que a gente conseguia se estruturar no cortiço, tirava a gente do cortiço, e aí a gente foi indo para as favelas. E só fomos empurrados. E até hoje é isso, é assim. Então eu sou a favor das cotas, sim. Eu usufruí das cotas para formar em marketing, eu usufruí de todos os tipos de benefícios públicos para eu poder estar na condição que eu estou. Porque tem muita gente que usufrui, mas não fala. Isso que é interessante foda. isso. Isso que eu acho Uhum. muito errado. Tem muita gente usufruindo que hoje paga de ser contra, mas usufruiu. Mas é aquele negócio, né? Econômico, né? Como é que fala? Ascensão social, né? Isso, não me deixar de lado, pertence não. mais, né? Mas vai lá ver lá se não estava estudando mesmo no ProUni ou na cota. Isso. Isso. O que você acha? Então, meritocracia você não acredita, né? Não acredito. Eu não acredito em meritocracia, porque sempre vai ter alguém que conhece alguém que atravessa esse processo. Eu não acredito. E por mais que você faça, você tem que mostrar muito bem que você é bom, e não é ser só bom. Você tem que fazer o conchavo. E às vezes trair as suas origens. As suas origens. Os Aí seus, as pessoas a sua falam turma. assim, não, mas você nasceu, não precisa viver a vida toda pensando desse jeito. Com certeza, mas tem valores que são inegociáveis. Eu trabalho com pessoas. Eu conheço diversos profissionais que às vezes estão até mesmo no estado que não conseguem uma ascensão porque não faz conchavo. E aí são tirados de pastas. Então, você vê que existe alguma coisa, não é meritocracia. Até mesmo no concurso público, Elias, você pode fazer um concurso público, mas dependendo do seu direcionamento, Sim. você nunca vai estar naquele lugar de decisão. Não. Isso é na política, isso é em empresa, sempre é assim. Por quê? Existe um pensamento comum. Eu acredito que existe um pensamento comum que tem que ser... Todo mundo tem que pensar igual eu, e eu sou muito contra isso. Isso que me faz ser o profissional que eu sou hoje. Porque hoje eu vejo que o mercado, ele caminha para um padrão. E nós não somos padrão, nós somos diferentes, nós somos diversos. E se você criar um padrão, você vai pôr todo mundo numa caixa só. E aí, que sentido que faz a vida de você ser uma caixa? Então, para mim, vai dentro disso. Ô Jean, eu achei legal essa coisa do padrão e voltei a pensar na questão do cabelo crespo. Como é que você estuda, já que a gente tem pouca informação, como é que você faz para se especializar numa área que é muito, digamos assim, que não tem tanta informação assim? Ou tem e a gente não sabe? Não, desculpa, eu posso estar também falando bobagem. A informação a gente está construindo e está chegando nela. Mas tem como buscar. Tem pessoas maravilhosas aí que estão estudando ângulos, graus. Eu mesmo e a minha esposa Simone, nós estamos criando o nosso método de trabalho, de atendimento, cor, forma, textura, atitude. Isso tudo pode ser adquirido, mas as pessoas, Elias, com relação ao cabelo crespo, vêm com essa questão econômica. As pessoas acham que quem tem o cabelo crespo, ela não tem a condição econômica de custear o trabalho. Então, muitos profissionais
tem essa mentalidade de que o preto não tem dinheiro. Entendi. E eu vou usar esse termo porque é real. O preto não tem dinheiro. E não é verdade. Nós movimentamos a economia, nós estamos no salão toda semana cortando o cabelo. Só que aí você tem que pensar o seguinte: qual é o parâmetro de dinheiro? É isso que eu coloco para minha equipe, que eu coloco em palestras que eu vou. Igual fiz um curso, cheguei agora de São Paulo, fiz um curso de visagismo, uma imersão de 4 dias. E todo mundo lá querendo, eu vou cobrar R$1.000, umas luzes, fazer isso e aquilo. Eu e minha esposa fomos bem realistas com as pessoas, falamos, olha, o nosso trabalho vai ficar dentro de tal valor, porque as pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento. Legal. Se você não tem acesso ao conhecimento, você vai ficando cada vez mais distante da sua base. E aí eu vou atender quem? Sabe? No sentido assim, R$500 é muito dinheiro. R$1.000 também é muito dinheiro. Mas depende do ponto de vista. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso, que os profissionais, eles estão querendo muito essa classe A, que a galera fala, e eu falo com você, é muito pouco preto tipo A que tem. Que é o que até a gente mesmo dentro do nosso mercado tem isso. Tem uns barbeiros falando, não, quero trabalhar com público preto tipo A, que o Racionais fala, né? Mas quem são essas pessoas? Onde elas estão? Qual que é o tamanho de escala para essas pessoas? Isso, para você poder fechar seu negócio, Isso, para você escalar. Porque não dá para você ter 10 pessoas te pagando R$1.000 a cada 2 meses. Não faz sentido. Eu prefiro ter 50 te pagando 400, 500 todo mês. Entendeu? Legal. Então a gente acaba vendo no mercado que as pessoas falam isso, preto e o dinheiro. O Jean, Expo Favela, como é que foi essa participação sua? Foi um divisor de águas para mim, porque é ali que eu apresentei o meu espaço como cabelo crespo e cacheado para a cidade. Apresentei. Como é que foi o convite? Teve um convite? Assim? Olha, eu fiz a inscrição. Você foi? Fiz a inscrição. Eu acreditava naquilo, acredito. Fiz a inscrição, entrei. Aí no dia que falou, entrou, agora é com nós. Eu quero só oportunidade. Elias, é o que eu falo. A gente só precisa da oportunidade. A gente só precisa sentar aqui com gente foda. A gente só precisa ser apresentado em lugares que vão respeitar o nosso ponto de vista, que a gente faz acontecer. Fomos para a Expo Favela, nós fizemos um movimento na feira. Eu tenho para mim, gente, desculpa aí, Expo Favela 2024, tá vindo 2025 aí, mas a 2023 é a cereja do bolo. Por quê? Porque foi maravilhoso a nossa apresentação, falando para as pessoas. Eu coloquei os meninos da barbearia para conversar sobre cabelo. Por quê? Você vai para uma feira, lá não tinha como cortar cabelo. A gente precisa apresentar o nosso negócio. Isso. Então as pessoas perguntavam, olha, nós somos uma barbearia onde nós atendemos a diversidade, onde o cabelo crespo e o cacheado são os principais, mas nós atendemos cabelo liso, atendemos crianças, homens, mulheres, entendeu? Então, para mim foi sensacional. Foi ali que eu aprendi a vender o meu negócio, que não só cortar cabelo. Por exemplo, eu consigo vir aqui com você e conversar sobre o que eu estou conversando. Muito. Sobre Entendeu? Vários assuntos, exato. Que talvez em outra época eu não teria aprendido, que foi lá na Expo Favela que me deu. Cara, eu preciso aprender a vender o meu negócio. Isso. E é uma oportunidade muito boa para quem está na periferia para estar participando. Jean, eu estou prestando atenção no que você está falando, e o tempo inteiro você fala muito da sua equipe. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que é? Que equipe é essa? Olha, você tem 2 barbearias, eu não é? tenho 2 barbearias, tenho 2 negócios. A minha equipe sou eu, a minha esposa, e tenho mais 9 colaboradores. 9? 9. Cara, é que muita trabalham gente, comigo. hein? A gente gera emprego e renda para essas pessoas. E, cara, a gente só consegue escalar com pessoas. A gente só consegue escalar com gente. E a gente tem que entender os tipos de gente que estão com a gente, sabe? Então eu falo muito de equipe porque eu sempre fui um cara que sempre trabalhei nesse mercado, mas a gente vê que as pessoas sempre querem aprender e sair. Agora na minha barbearia hoje eu estou alinhadinho com a minha equipe, que eles querem evoluir dentro do cabelo crespo,
querem aprender a atender mesmo e tem uma paixão pelo cabelo crespo. As pessoas às vezes perguntam por quê? Jean só contrata preto para trabalhar na barbearia? Não tem Não é essa isso. linha, não é. Mas as pessoas se identificam. Aí se identificando, elas vêm. Automaticamente, nós nos identificando, a gente traz para junto, Isso. para perto. Porque, na verdade, eu não quero aquele profissional que quer fazer do meu espaço uma transição para estar com os outros Que players. é muito comum em salão. Isso, não é? que Salão, é comum, inclusive, e é o clima normal, é péssimo, natural. né? Isso. A gente nota, isso é um clima de competitividade ali. Não é? E com nós aqui não. A gente quer que todo mundo aprenda a cortar cabelo crespo e cacheado, faça acontecer e que a gente consiga viver ali, sabe? Sei lá, cara, é uma parada diferente. Eu tô com uma equipe diferenciada hoje, que tem um pensamento diferente do mercado. Você prefere, ao contratar um profissional mais experiente, ou mais jovem, ou isso não tem nada a ver? Não, hoje eu contrato sempre a pessoa que não tem vício. É mesmo? Olha. Então você, de quer certa aprender. forma, você é um professor Eu também. sou professor. Eu ensino. Isso. A maioria dos profissionais que eu tenho hoje. Eu posso falar, eu vou fazer o corte aqui Tá. da Expo Favela que você falou, só para mim pegar um gancho. Depois da Expo Favela, toda a equipe que estava comigo na Expo Favela, ela saiu no mês de janeiro. Eu fiquei muito surpreso. Caramba, foi um susto para você. Foi um susto, porque eu tinha ido para São Paulo, a gente fez toda aquela movimentação e a equipe toda saiu. Só que, se fosse em outra época, eu ia ficar muito triste. Só que as pessoas falaram, pô, Jean, se você foi para a Expo, eu posso também. Jean, tal. E aí eu pensei, cara, olha o quanto de referência próxima a gente está precisando. Olha que loucura. E da mesma forma que saíram 6, 7 pessoas, entraram 9 pessoas. Então, o que acontece quando você muda essa questão de, poxa, me saíram e eu perdi? Não. Na verdade, eu estou ganhando. Porque essas pessoas saíram, elas estão tentando montar os negócios dela. Eu já estou com 9 pessoas aqui que estão num nível muito bacana. E é esse que é o processo. E outras pessoas estão querendo vir trabalhar comigo. Então, se aí você como entrar naquele círculo onde você não precisa mais ir atrás das pessoas, as pessoas estão vindo até você. Você se considera uma referência? Hoje sim. Né? Hoje sim. Hoje, Jean Martins é uma referência em cabelo crespos e cacheados em Belo Horizonte. A Jean Martins Concept atende gente de toda a região metropolitana e a gente é referenciado em diversos locais com relação ao nosso trabalho. Hoje eu posso falar com autoridade que eu sou referência. E ser referência também é um pouco de responsabilidade? É pesado às vezes? É muito... Não, no caso não é pesado porque é algo que eu gosto. Eu acho que seria pesado se eu não fosse quem eu sou. Se eu tivesse com alguma máscara. Se não fosse autêntico, Se não fosse autêntico. Sendo eu, para mim, eu tô adorando, porque esse sou eu. São suas verdades. São as minhas verdades. E não tem coisa melhor do que você ser a sua verdade e ser você mesmo. Eu falei assim, você é referência. Sou só eu. Acabou. Entendeu? Não tem nada... Não tem outra coisa, cara. É eu, velho. Eu acho isso doido. É muito legal. Fica leve, porque você vive a vida leve e nada que foge aos seus olhos, você fica preocupado, porque esse sou eu. Se acontecer algo de diferente, assim, nossa, extraordinária, é algo que já está na caminhada, que não vai ser assim, nossa, do nada. Não é do nada que as coisas acontecem. Cara, a gente vai tentando se encontrar, né, Elias? Eu costumo dizer que eu não acreditava em Deus até a minha filha nascer, no dia 10/10/2011. Aí, quando a minha filha nasceu, eu comecei a acreditar em Deus.
Mas mesmo assim eu ficava com os pensamentos estranhos, umas coisas que não era legal, cara. Aí no Setembro Amarelo de 2018, eu vi uma campanha e comecei a pensar, cara, isso não tá ornando com a minha mente, não tá legal. Em um momento eu fazia atendimento em empresas. E eu chegava nas coberturas da empresa e ficava olhando lá para baixo e pensando assim, não, cara, se eu pular aqui não vai dar nada. Não, deve ser rapidinho ali e tal, não, cair, vou sair andando, isso. Cara, eu falei, isso tá errado. Aí eu procurei um médico, psiquiatra. Hoje eu por conta do não tô sozinho. Isso. Aí eu procurei o Setembro Amarelo, o médico, o psiquiatra, e deu tudo certo. E aí eu comecei a tratar e aí minha vida melhorou, estabilizou e fui para o próximo nível. É muito importante que as pessoas procurem formas de saber o que está acontecendo, porque uma coisa que eu tenho conversado com as pessoas, nós como homens pretos vindos de periferia, passando por tudo que a gente passa, para a gente tentar descaracterizar quem nós somos, a gente cria muita ferida. A gente não chega aqui normal. É igual eu estava vendo o Mano Brown falando no Mano a Mano. Quem está aqui hoje tem muita ferida, cara. Então tem um processo de violência. Tem um processo de violência. Ser que você violentado tá aqui, e violentar os outros também. Isso, e automaticamente você precisa tratar isso, porque isso fica ali no seu subconsciente. Fica te mastigando. Hoje, por exemplo, eu não falei do Vilarinho com relação àquela época. Eu tenho amigos que estão viciados desde aquela época em cigarro. Hoje já estão batendo 45 anos, tem mais tempo fumando do que sem cigarro. Entendeu? Então, é coisas que vão consumindo a gente por conta da nossa vida mesmo. E aí, você procurar um bom médico, fazer terapia. Nossa, eu sou fã de terapia, cara. Faço todo tipo de terapia que você imaginar. Que legal, cara. Porque nós homens, a gente tem uma dificuldade de se abrir, né? Tem. De conversar Tem. sobre nós mesmos. A gente começa bobagem uns com os outros, mas, né? Aquela coisa fútil Eu ali. melhorei muito depois que eu fiz terapia. Fiz regressão. Eu fiz... Sofreu, chorou? Sofri, chorei. Nossa Senhora, eu fiz constelação familiar, Sim, eu participo fiz também. Hoje eu estou num grupo de ayahuasca da Serra Sagrada. Cara, sensacional. Do Adriano. É mesmo? Eu participo. Aí a questão dos indígenas, né? Das nossas origens. Isso, né? A minha conexão com a minha avó, com a minha bisavó, se deu num ritual indígena. Foi maravilhoso. Então eu falo com minha esposa, eu tô indo, porque é algo que faz muito bem para mim, me relacionar com a minha mente, com o meu subconsciente. Isso faz muito bem. Hoje eu sou devoto de Santa Efigênia. Que coisa que você negava, né? O que eu negava. O tempo inteiro. Sou devoto, tô lá na igreja Santa Efigênia do Padre Rafael todo final de semana ou meio de semana. Participo das coisas da comunidade hoje, da igreja, e estou nesse caminho. Uma das coisas que eu entendi hoje é a questão do sincretismo religioso, né? Coisa que a gente ouvia falar, mas você não entendia. Hoje eu entendo o que é o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso para você? Para mim, foram ferramentas que foram aparecendo para mim ter a comunhão com Deus, que não foi de um pastor, que não foi o padre. Por exemplo, eu ia na igreja, mas eu não entendia. Depois que eu comecei a ter esse entendimento, quando eu fui em Ouro Preto, que eu conheci algumas pessoas do meu relacionamento, que é da Umbanda, que começou a dar gatilhos para você pensar em coisas que eu não pensava. Por exemplo, ancestralidade. Para mim, ancestralidade, cara, eu nunca pensei em ancestralidade. Olha que louco. Aí quando veio a constelação familiar, falou de ancestralidade, mas aí a Umbanda fala de ancestralidade. Perfeito. Aí você vai assim, você fala, caramba. Aí o Oscar te abre a possibilidade de viajar no tempo. De viajar no tempo e conectar. Conectar. E aí eu acredito assim, eu não sou menos católico. Eu não tenho isso não, cara. Eu não tenho. Eu tenho uma espiritualidade independente de apontar o que você é ou deixa de ser. Santa Efigênia. Cara, a história de Santa Efigênia é maravilhosa.
Conta eu um pouco pra conectei gente. muito, ela era uma princesa na Etiópia, né? Não, desculpa, Etiópia não, Mas uma princesa na uma África, em princesa algum país na África, que isso, foi trazida como escrava. isso. E aí o que Mesma acontece? Ela história, conheceu São Mateus, que abriu para ela todo o cristianismo, a palavra lá, o pessoal não queria aceitar, ela simplesmente se tornou o que se tornou, fazendo as coisas boas e o que aconteceu. E aí eu te falo com você, olha para você ver. Olha, eu tô viajando, como é que você viaja? Chico Rei, quando ele vem do Congo, ele cultua Santa Efigênia. Cara, isso é muito... Não é coincidência. Cara, ele cultua Santa Efigênia para poder, de forma no sincretismo religioso, ele continuar cultuando algo que estava lá atrás. Isso, na sua ancestralidade, na sua origem. E aí você fala assim, caramba, cara, por que o cara vai fazer a igreja Santa Efigênia dos Pretos? Foi praticamente a primeira santa preta. Então não é por acaso, São cara. Benedito. Entendeu? Então, não, tem o Muquifo, o Padre Mauro. É um trabalho sensacional aqui, né? O Padre Mauro lá, Bar da Graça. Isso, sim, sim. E aquela questão também dali no centro da cidade, descobrindo que ali foi um cemitério, né, de pessoas negras que construíram a Igreja do Rosário. E está perdido na história de Belo Horizonte. É sobre isso. A gente está falando aí, eu estava em Ouro Preto aí, né? O Sérgio Pereira teve aqui, né? Foi isso. Uma história maravilhosa. Aquele cara, eu me conecto com a música, com a voz daquele cara de um jeito. E uma coisa que eu fiquei maravilhado foi ele ter ido para Guiné, né? Para Guiné, ele foi atrás das origens. Cara, e depois disso eu tô pesquisando fazer DNA e eu tô querendo ir mais profundo ainda. Que legal. Sério, eu até falo que ele deveria falar mais sobre isso, pra gente poder fazer com que outras pessoas também procurem, né, sobre ancestralidade. E você falou do sincretismo, ele falando do Pai Nosso, a visão que... a leitura do... Eu nunca mais rezo o Pai Nosso do mesmo jeito, depois do Sérgio Pereira. Ele falou olha aquilo que ali, entidade. quando você fala, Pai Nosso está no céu, já está tudo aqui. Tudo conectado. É isso mesmo, tudo conectado. Então, eu sou esse cara. E outra coisa, a nossa barbearia, nós trabalhamos com diversidade. Tem preto, branco, gay, tem gente da Umbanda, tem católico, tem até, eu vou falar tem até, porque ele é um cara ele é crente. Sim, pastor? Não, ele é evangélico. Ele é evangélico, mas ele é nosso, entendeu? E não tem nada a ver, né, cara? A pessoa pode ser evangélica e aberta para... Entendeu? É sobre isso, cara, que eu penso. E o que está acontecendo? Está pondo a gente numa caixinha. A cidade está querendo pôr a gente numa caixa. Eu não aceito essa caixa. E eu acredito que tem várias pessoas que comungam comigo do mesmo pensamento, de que não faz sentido estar nessa caixa. Então, se você não faz sentido para você, venha, você vai ser muito bem recepcionado no nosso espaço. Boa. Você acredita em Deus? Muito. Como é que é o seu Deus? Muito. O meu Deus é um Deus que te põe para caminhar, deixa você ter as suas escolhas, e quando você precisa, ele vai te auxiliar. Não é um Deus que você fica como uma boia, pedindo sempre para socorrer. Ele te joga na água, vai nadar, aí você vai e segura na mão dele de novo, e ele vai te apontando e vai te apresentando. Deus, para mim, é a vida que eu tenho hoje, sabe? A realização que eu tenho hoje, de poder estar aqui me conectando, isso é algo de Deus. Porque no dia que eu falei, Elias, que eu vou me conectar com as pessoas que eu amo, que eu gosto, parece que foi um portal que abriu, sabe? De oportunidades e de pessoas maravilhosas. Então, Deus, para mim, tem me mostrado que sim, Jean, você pode ser você. Você não precisa ser o outro. E essa indignação que você tem no seu coração, de todo mundo querer ser igual, você não está errado não, porque outros têm essa mesma indignação igual você. E tá tudo bem. E é sobre isso. É um Deus muito pai, assim, paterno, não é?
que é aquele que te dá autonomia e se você tiver algum problema, ele está ali para te ajudar. É sobre isso. Né? É sobre isso. E uma das coisas que eu falo é que a gente tem que ter o nosso livre-arbítrio, sabe? Eu acredito muito nisso, que são suas escolhas. E ele vai estar ali para estar te auxiliando. E se suas escolhas fizerem sentido com as escolhas que já foram feitas pelos meus ancestrais, vai estar sendo um caminho que eu estou fazendo e trilhando ele de forma correta. Que quando eu falo dos meus ancestrais é porque, cara, se a minha bisavó não tivesse feito o que ela fez para minha avó estar aqui, e o que minha mãe fez para eu estar aqui, o que meu pai fez, eu não posso simplesmente achar que não é por acaso. Não é por acaso. Então, eu acredito muito nisso. Muito nisso. Eu falei isso porque a doutora Ju, né, que eu te falei, a doutora Juliana Franco, esteve aqui falando sobre adolescentes, né, e dizendo isso assim, né, que os filhos, eles vão criando uma autonomia, quando adolescente, então. E aí algumas decisões são deles. E, de certa forma, o pai e a mãe têm que estar ali para apoiar. Mesmo que não concorde, às vezes, com alguma decisão, mas quando precisar do apoio, não pode se negar, não pode, sabe? Porque senão fica o menino, essa criança, esse adolescente, ele vai ficar solitário, ele vai seguir outros caminhos. Sim, sim. Você está falando aí de criança, eu tenho uma filha em casa, né? A minha filha, ela tem total autonomia e liberdade com relação ao cabelo dela. Ela é crespa, só que nós já falamos com a minha filha. Filha, olha, o cabelo é seu, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser alisar o seu cabelo, você vai alisar. Se você quiser usar escova, se você quiser pintar, se quiser raspar, você vai. Mas você vai fazer isso desde que você faça para você. Não faça para o outro ou para se conectar em alguma caixa. E minha filha tem total liberdade com a gente lá em casa, com relação aos desejos dela, porque ela é um ser humano independente do Jean e da Simone. Só que a gente precisa dar esse suporte para ela, porque eu não posso transformar a minha caminhada com relação ao crespo e cacheado numa ditadura para minha filha. Que bacana isso, hein? Eu Isso não difícil, posso. Viu, Jean? Não posso. Difícil. Eu não posso. Só que aí, essa movimento que a gente faz junto, ela vai entendendo, aprendendo a cuidar do cabelo, se gostando. Hoje ela está nesse nível. Mas o que a gente não pode entrar é na ditadura. E o que está acontecendo também é uma ditadura de cabelo perfeito, cacheado. Que aí a gente já está dando outro gancho, porque as pessoas estão achando que os cabelos crespos têm que ser perfeitos. E não são. Todos os cabelos, eles têm a sua estética e a sua forma, a sua textura. Isso é muito... O cabelo é um negócio muito... É de cada um, não é, É de cada um. E aí, o que acontece no capitalismo? As pessoas querem empacotar. Isso, padronizar. Padronizar, porque padronizando você produto. escala, cria processos, fica tudo de um jeito. Gente, mas nós somos diferentes. Não tem jeito. Nós somos diferentes. Não tem como. Você pode criar processos em atendimento, mas na finalização dos cabelos, crespos e cacheado, cada cabelo, cada curvatura, cada pessoa é única. Não tem jeito, cara. É muito interessante. Eu fiquei me lembrando dos anos 90, né, da coisa das músicas. Gravadora, vamos assinar com a gravadora para poder achar a fórmula de sucesso, que as músicas saíam todas padronizadas. E é isso. E é uma coisa que me deixa muito contra o mercado que era da barbearia, é essa padronização. Olha para você ver, eu tive esse final de semana com o Josias Barbershop. Josias é o barbeiro do Mano Brown, que ele tem 30 anos que corta o cabelo, do Mano Brown, da rapaziada dos Racionais. Eu tive no espaço dele. No Capão Redondo. No Capão Redondo, isso. Tive conversando com ele, cara, e ele já é o meu mentor de cabelo crespo. Porque a gente começa a buscar as pessoas que têm as ferramentas que já fazem. E ele já tem 2 anos que eu sou aluno dele. Eu estava conversando com ele, numa conversa informal, ele falou comigo, Jean, o que esses caras estão fazendo com a barbearia? Aí eu falei com ele, Josias, o que, por exemplo? Cara, os caras criou um monte de coisa para a barbearia que eu não coloco aqui porque eu vou perder acesso às pessoas. E a barbershop dele tem barbearia, hamburgueria, tatu,
tudo. E ele falou, cara, que é o encontro da comunidade, onde todo mundo tem acesso a poder cortar o cabelo. Agora, se eu crio um padrão, subo muito a qualidade, o nível, no sentido que os caras uma ficam franquia falando, pro cria uma Brasil franquia inteiro. eu perco acesso com as pessoas. Cara, eu achei sensacional um cara que... Igual ele falou, Jean, eu poderia estar lá na Paulista. Isso. Eu poderia. Você vê os jogadores vindo aqui cortando cabelo, eu poderia estar lá na Paulista. Mas não faz sentido eu estar lá, sendo que eu respiro isso aqui. Olha para você ver que doido. Aí você começa a se conectar com as pessoas. Que faz sentido por conta dessa questão do mercado, de empacotar as coisas. Aí eu falei, caramba, é uma pessoa que está conectando. Aí tá vendo como é que... Aí já tô falando de Deus para você, como a gente vai conectando com as pessoas e com os iguais. Que aí você vai reproduzindo isso, que a gente vai sobrevivendo. Boa. Olha só, chegou a hora da nossa buzina. Fique à vontade para buzinar quem ou o que você quiser. Vou dar 2 buzinadas e passo para você. Combinado? Beleza. Vamos lá então, ó. Cadê a câmera? Isso. Então, olha só. Tô buzinando aí para você que está no mercado de barbearia e salão e não sabe respeitar e tratar o cabelo crespo, as pessoas pretas, não sabem respeitar a sua estética, que querem alisar os seus cabelos, querem dar outra opção. Se você não sabe, não se meta com nós. Vai aprender, vai estudar. E não é só estudar, porque se não se conectar, não preste o serviço. Procure pessoas, indique pessoas, mas não faça coisas ruins para deixar a gente mais com a autoestima mais baixa. Então, por favor, profissionais, tá? Se atenham ao lugar de vocês. Boa. Mandou bem o recado, hein? Uau, muito bom. Ô, Jean, nós temos uma discussão na sociedade que às vezes fica muito, né, na superfície, mas eu preciso trazer para você. Sim. O que você pensa a respeito da legalização da cannabis? Vamos lá, Elias. Eu cresci num ambiente extremamente hostil por causa das drogas. Hoje, eu tenho plena abertura a conversar com a minha filha sobre. Em uma época que eu era mais ferrenho, eu diria para você que eu gostaria que fosse legalizado o arroz com feijão, que as pessoas tivessem acesso a comer 3 ou 4 refeições por dia, que isso seria uma coisa fantástica na nossa sociedade. Só que se a gente for observar o que está acontecendo com a juventude no bairro da minha mãe, onde eu nasci e cresci, em todos os lugares que a gente vai, no Capão, Santo Amaro, Pedreira Padre Lopes, Serra, eu acredito que a legalização ela vai fazer com que tenha-se mais controle com relação ao uso da substância e à guerra do tráfico. Porque se você está pressionando demais algo, olha para você ver, a gente ouve falar das drogas da década de 90, contra, propaganda, isso só aumenta. Essa guerra nós já perdemos. Do jeito que a gente enfrentou aí essa guerra no século XX. Entendeu? Então, o que acontece? Se nós criarmos padrões, que o pessoal aí, né, fala da indústria, né, vamos falar, colocar aí na mão das pessoas para poder organizar isso aí, eu acredito que possa haver uma redução. Não tenho conhecimento em outros lugares, né, com relação à redução, não me atenho a isso, mas o que eu vejo e que eu tenho clientes que trabalham com o uso da cannabis medicinal, Sim, que eles falam desse movimento com relação ao uso, né, da cannabis. o resultado é sensacional. E eles falam assim, com relação no uso recreativo, né? Cara, tem que ser feito, sabe por quê? Cara, pra mim, Jean, ninguém tá puro. Eu costumo dizer que ninguém tá puro.
Por mais que você vire e fale assim, tal, eu sou contra, cara, você tá usando algum antidepressivo, você tá usando alguma tarja preta, e tem gente que se dá de bem ficando ali, e se ela poder não correr risco para poder usufruir do seu lazer ali, que seja, que consiga em farmácia, que consiga em tabacaria, que aí vai sair da mão dessas pessoas. Então, tipo assim, é uma mentalidade, algo que eu penso, né, de forma leiga, se eu não sou um cara profundo, mas é o que eu Mas é um assunto tenho, que a gente precisa discutir. que eu tenho observado. Para mim, ó, é isso que tem que ser feito. Porque não tem como, cara. A gente está falando aí da cannabis aí, os pod estão nas escolas aí de um jeito, aqueles negócios de fumar. O cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico. Nossa, que você fuma muito mais. Você entende? Fuma 8 vezes mais, que você não precisa acender o cigarro, você vai direto. E vai direto. E não Muito tem perigoso. regulamentação também. Não tem. E aí, que tipo de coisa que está sendo colocada ali dentro? Nossa. Então, tem muita coisa. Eu acredito que sim. Eu acho que poderia ser legalizado, sim. Eu não... Sabe por quê? Porque a opressão e a pressão fez a gente estar aqui desse jeito. Então tem que ter outra via. Aí a outra via seria, não, vamos liberar aqui. Vamos organizar. Organizar, isso, né? Até porque, como eu sou o consumidor da ayahuasca, eu entendo que olha que tem interessante, pessoas... Você consome sobre determinadas condições que não te fazem mal. Que não me faz mal, isso. Entendeu? E aí, o que acontece? Cada um entende, cara, onde que pode... Você tem um líder, né, que conduz vocês. Que conduz, né? E não é um negócio, não é recreativo. Eu não. vou a cada 6 meses, a cada 4 meses. Perfeito. Assim, não é recreativo. É uma busca de uma conexão. De conexão. E aí a gente, lá mesmo na Serra Sagrada, eu tive uma roda de conversa com as pessoas com relação a cannabis. E já é algo que é ancestral. As pessoas já faziam culto de ervas, de coisas. Sim. Então, a gente demonizou uma coisa que tá ao natural, cara. Outro dia alguém esteve aqui e falou assim, olha, foi Deus que fez. É uma planta natural. Não é? Você entende? Aí se você vai fumar ela e vai ficar bom, é com você, velho. E o resto, porque tem outro chá, tem outra coisa. E o ser humano vive com... Não tem jeito, cara. Eu acredito que é isso. Eu, por exemplo, depois que eu comecei a tomar ayahuasca, eu diminuí os meus remédios de depressão. É mesmo? Caramba, velho. Que testemunho que você deu agora, hein? Então, e aí eu não tenho nada contra quem fuma cannabis. Não tenho, cara. Nunca tive. Eu sempre convivi com a galera dos rolês que sempre tava, nunca fiz questão. Esse amigo meu que fuma há 40 anos, usou cannabis, nunca usou, usa cigarro. Então eu acho que parte muito disso, sabe? É de você conversar. Tem um caso muito interessante, rapidinho. Tem um cliente, fica à vontade. Olha pra você ver, ele tinha 65 anos, eu cortando o cabelo dele. Olha pra você ver, gente, como que a gente é uma sociedade que fala que é conservadora, que não pode, mas ele fumava um. Isso, olha e ele tem um filho, criou a vida toda e o filho não sabia que ele fumava um. Ô, gente, ele mudou pro Espírito Santo e estava andando na praia com o filho dele pegou um cigarro de maconha e foi de buiano. Ele olhou pro filho dele, mas você fuma? Ô, pai, eu não aguento essa vida aqui sem isso, não. Ele foi, pegou o cigarro dele também, de boa, e falou, cara, um cara de 65 anos falou, Jean, eu descobri que meu filho também fumava uma maconha. E fumaram juntos. E fumaram junto. A felicidade do cara foi ter fumado com o filho dele, velho. E ele escondia do filho, que não... Pá, e quando chegou, eu falei, a repressão, né, cara, que a gente é criado, cara, né, aí cara? por fim ele ficou feliz. Então, olha pra você ver que caso foi esse. Eu fiquei assim, gente, sensacional. Olha só. Hoje a gente ia falar assim, né? Nossa, meu filho casou, viajou, virou não sei o quê. Não, cara, tô feliz demais. Fumei um com meu filho. Eu falei, porra. Por falar, foi bom você falar disso. 65 anos, né? A população idosa está aumentando e não tem jeito, vai viver mais tempo. A sociedade está preparada para o idoso? Eu vou falar com você, não estamos, e eu posso falar de carteirinha, porque como eu sou barbeiro há quase 30 anos, e eu vi uma geração de idosos que eram da época do meu pai, eram os clientes do seu que pai. eram clientes do meu pai, foram partindo, né? Foram morrendo, e você vê que as famílias não estão preparadas, cara.
assim como não estão preparadas para as crianças que chegam, não estão preparadas para os idosos. E é um negócio muito louco, porque quando acontece isso, a família fica toda desestruturada. E aí começa a querer inventar coisas com relação a vamos colocar no asilo, vamos fazer isso, fazer assado. Só que o que a gente pode ver do movimento é que os idosos estão consumindo muito, estão querendo serviços, né? E estão dispostos a consumir os serviços em horários que não são comerciais, que é o mais interessante, que é o... Você tipo passa assim, por isso lá na barbearia? Tem vários idosos que vêm... Que mais cedo? Porque é aquele negócio, né? Ah, não, eu posso ir qualquer horário, que eu tô tranquilo. Então, tipo assim, você sempre direciona pro horário ali entre 1 e 5 horas da tarde, que é o horário que não tem pouco movimento, mas as pessoas não estão pensando no atendimento dessas pessoas. É diferente atender um idoso? Como é que é para você ali na barbearia? Cara, eu aprendi a respeitar as falas. Por exemplo, não adianta eu querer ser um cara que vai fugir da mente daquele idoso com relação ao atendimento, ao que ele acredita. Então, a gente sempre fica na prosa do como que está a filha, como que está o neto, porque se a gente entra em outro tipo de alçada, por exemplo, a política, talvez ele vá para um lado que eu não concorde. E eu tenho que respeitar isso. Então, a gente acaba criando formas de atender, conversando sobre aquilo que faz bem para ele. É meio uma terapia? É uma terapia. Cadeira do barbeiro. Sabe uma das coisas que eu falo? É muito bom. Eu aprendi a ouvir os idosos. Uma coisa que eu cresci ouvindo, ouvindo meu pai, ouvindo. Tipo assim, tem muita sabedoria. Se as pessoas pararem para tomar um cafezinho, conversar com essas pessoas, não vamos olhar para o lado da política, conversar sobre vida. Mas a gente não tem tempo, né? A gente não Fica tem nessa tempo, loucura, nessa né? loucura. E você para conversar, a pessoa já passou por tantas situações e resolveu tantas coisas, que você pensa, fala assim, vários insights já tive na minha cadeira com clientes falando sobre a vida, sobre como que a filha está, o que a filha fez. Não, esse que você citou aqui agora é sensacional. Você entendeu? De fumar maconha com meu filho. Entendeu? Olha que coisa, um senhor de 65 anos. É muito, mas a gente, o tempo nosso, né, virou uma coisa maluca, assim, tem que correr o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, e é louco que a gente começa a ver que os filhos não vão tendo tempo para os pais. E aí esse idoso fica sozinho dentro de casa. É o que mais tem. Às vezes ele vai te procurar, não é nem para cortar o cabelo, mas não, é para falar, para conversar. Por exemplo, eu preciso ter telefone na minha barbearia. Você tem telefone fixo? Tenho telefone fixo, porque os idosos, eles ligam. Gente, que ótimo isso. Se você perde o contato ali, a filha, a sobrinha vai ter que mandar um WhatsApp. Eu tenho uma senhora, dona Edith, ela já está quase 90 anos, tem 11 filhos. E ela corta cabelo com você? Ela corta cabelo comigo. Que legal, e ela já tem uma pessoa que está com ela. Nossa, tem que ver, ela me xingou demais que eu não atendo o telefone. Aí ela falou, eu aprendi a mexer com o WhatsApp só para conversar com você. Olha que legal, cara. Para aprender a marcar horário com você. Vendo? E aí ela marca o horário, vai lá cedinho, corta cabelo comigo. Olha que legal, cara. E essa idosa, ela entrou na inclusão digital por sua causa. Por minha causa, porque o Jean não está atendendo telefone quando liga. Ou se toca, a gente fica com medo de ser propaganda enganosa, que é o que mais acontece, né? Então, sobre a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho com os nossos idosos. Eu tenho a minha mãe tem 70 anos e a gente vê isso. Então, ir tomar um café, dar uma incerta no dia de semana ir lá para ver como é que tá as coisas. A gente tem que ter esse carinho, cara. Porque, e esse tempo, né? E esse tempo. E eu penso muito sobre isso. Eu sou uma família onde a minha mãe é idosa, meu irmão é autista, a Simone... minha esposa, ela tem 2 irmãos que são solteiros, né? Sim. Vão envelhecer. E hoje a gente está conversando a família do interior, que já estão tudo com mais de 80 anos. E aí você já começa a ver a preocupação. Uma tia caiu dentro de casa no banheiro. E a gente tem que entender que a gente fica teimoso, né, cara? Porque eu acredito que o teimoso é por conta de você não conseguir ser autônomo mais. E a gente tem que entender isso. Tem que ter carinho com isso. Boa, muito legal. Jean, você está nas redes sociais, né? Estou nas redes sociais.
Jean Martins Concept é o meu espaço, Jean Martins Barbeiro Oficial, né? Tô aí com o meu trabalho de cabelo crespo aí na cidade. Fez uma campanha do bullying nas escolas agora, Fiz, né? eu fiz a campanha do Black Power Cabelo em Movimento, que eu fui para Praça 7, cortei alguns cabelos ali, como uma forma de revolta mesmo, para falar com essa questão do bullying nas escolas, né? A gente está vendo muitas clientes nossas, eu mesmo vivi isso, com relação às nossas crianças que estão querendo ter autonomia com os seus cabelos, mas, infelizmente, a escola é um ambiente onde a gente aprende, mas é um ambiente hostil. E a gente tem que estar muito atento a isso, porque o cyberbullying está aí, sai da sua casa. E aí a gente fez esse movimento para a gente ver se atinge as pessoas, porque tem muita criança crespa em muitas escolas que estão sofrendo com a sua estética. E a gente não pode deixar esse movimento cair, sabe? Por isso que eu falei Black Power, cabelo em movimento, porque é muito mais do que cabelo. Boa. É um movimento, né, de autonomia, de autoestima, de superação, de aceitação e de mostrar que nosso povo é bonito, nosso povo movimenta a economia e que podemos viver numa sociedade diversa, né? Porque o povo está querendo que não sejamos diversos mais, né? E eu não acredito que não o seja. Em pleno século XXI. Entendeu? A gente precisa ser diverso, porque a diversidade é que nos torna únicos com esses diversos aprendizados que a gente tem. Então é sobre isso, e fiz esse movimento, as pessoas estão gostando muito, e eu vou pegar firme, cara. Eu vi um dia um pessoal falando, tipo assim, não, Jean, você viveu a vida toda militando quando você fazia rap, quando você fazia, achando que você ia parar com isso. A gente nunca para de ser o que a gente é em essência. Só vai mudar a forma, mas você continua fazendo o que você tem que ser feito. Legal. E é sobre isso. E hoje está nos cabelos, Cris. E hoje está nos cabelos. Seu rap está nos cabelos. Está no cabelo, completamente. Né? Querido, muito obrigado. Parabéns, Satisfação, viu? muito obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço. E continua com esse espaço maravilhoso, continue convidando pessoas da nossa cidade que está precisando de uma oportunidade para conversar. E é isso. Parabéns, Elias. Não, tamo junto, Parabéns. Tá bom? Obrigado. Muito legal. Chegamos ao final, né? De mais um programa e hoje muito bacana. A gente conversou sobre cabelos, né? Na verdade, os cabelos estão na cabeça, né? Então falamos de cabeças. Muito bacana mesmo. Obrigado pela participação do nosso querido Jean. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Nós temos também o nosso Instagram, vai lá, segue a gente, o Papo com Elias. Tem também agora o canal no YouTube, onde a gente coloca tudo lá. Então segue o nosso canal, curte, faz aquele joinha, aquela coisa toda. Compartilha com as pessoas, comente. A gente quer muito que vocês comentem, é muito importante para a gente. Vai no nosso canal no YouTube, Papo com Elias, tá bom? E tem o meu Instagram, elias.sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei.